Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Quero primeiramente pedir desculpas, porque a minha rua é muito barulhenta, talvez vocês escutem algum barulho externo, mas tudo que for possível fazer para que não entre nada de fora, eu fiz. Quero agradecer também o tempo de vocês, o espaço aqui para falar sobre esse assunto que eu tenho trabalhado e pesquisado durante tanto tempo. Então, eu sou a Mariana Canuto, eu sou de São Paulo, do Brasil, nascida e criada em Itaquera, que é um bairro da periferia da cidade de São Paulo. Eu sou professora de português como língua estrangeira, também sou musicista e estou me especializando em educação étnico-racial no ensino de língua portuguesa, com foco na inclusão e diversidade. Sou mestrada pela Universidade Aberta, em Lisboa, e fiz parte do Instituto Afro-Latino-Americano em Harvard, num grupo de pesquisa sobre questões étnico-raciais, musicalidade e afro-latinidade. Bom, então o título dessa oficina é Interculturalidade e Educação Antirracista em Português como Língua Estrangeira, novos saberes. A gente vai tentar trazer novos saberes para novas práticas, falando de questões étnico-raciais dentro do português como língua estrangeira, como língua de herança, português como língua de acolhimento. Também dizer que, claro, esse assunto não acaba aqui, tem muita coisa para a gente conversar, então quem tiver interesse depois em entrar em contato comigo, sintam-se à vontade. Bom, então eu trouxe essa imagem primeiro porque ela fala muito, né, sobre o momento atual que a gente está vivendo. Nós, como professores, precisamos ainda estar atentos à Covid-19. Agora nós já temos as vacinas aí, estamos bem adiantados, mas a gente ainda precisa continuar prestando atenção nessa doença, porque ela ainda está presente, né, entre nós. Eu separei essa oficina em duas partes. Então, a primeira é mais conceitual, a gente vai ver a definição de alguns termos, entender um pouco dessas questões raciais e sociais dentro da educação, e seguindo um pouco a minha linha de pesquisa no mestrado. E a segunda parte, ela é a tentativa de ser um pouco mais prática, em que realmente a gente vai tentar, de alguma forma, aplicar esses saberes, esses conceitos em atividades e materiais, enfim, autênticos, dentro da sala de aula. Então, primeiro, a gente precisa entender, eu trouxe uma definição mais simples do que é cultura, né? Então, segundo Canedo, são modos de vida em que caracterizam uma coletividade. Também ele classifica como obras de práticas de arte ou uma atividade intelectual ou de entretenimento, e também um fator de desenvolvimento humano. E aí, então, eu vou trazer a linha mais chegada à minha linha de pesquisa sobre a interculturalidade, né? E mais especificamente a competência comunicativa intercultural. Ela se encontra nas diretrizes orientadoras do quadro europeu comum de referência para as línguas. Ela foi inicialmente pensada para o ensino básico europeu, e depois ela foi implementada também para o ensino de línguas estrangeiras. E aí ela tem o foco em construir um conhecimento, né, compartilhado com o outro, de uma maneira, a tentativa de ser uma maneira mais igualitária e não hierarquizando culturas, digamos assim. E educação antirracista, também a gente precisa conceituar, segundo a Cavalieri. Então, a educação antirracista, ela é uma forma de empoderamento, de reflexão, de crítica sobre os comportamentos, nossos valores, nossas crenças, em relação ao racismo, à discriminação dentro da sociedade, não só brasileira, mas em outros países também. E ela fala, então, que a escola,
como um espaço importantíssimo para a formação de pessoas, ela precisa também ser ela é um espaço de extrema importância, né, essencial para combater sistemas e estruturas discriminatórias. Então, a educação antirracista, ela busca promover a equidade socio-racial. Outra definição também que eu trouxe para a educação antirracista é da Suzane Jardim, uma importante socióloga brasileira, em que ela fala que a educação hoje, ela adotou um sistema para calar, omitir grande parte das discussões sobre relações raciais, né, sobre as questões raciais no Brasil de várias maneiras, e que a gente precisa ter, então, a capacidade crítica para pensar e ir contra essa corrente, né? Isso nós, como professores, dentro da sala de aula, principalmente. Então, aí aqui eu pergunto para vocês, né, agora que a gente já tentou definir um pouco esses termos, onde é que vocês veem os negros na nossa sociedade? Onde é que eles são representados? Ou em que espaços públicos na vida de vocês eles estão representados, digamos assim, né? Então, se a gente for pensar nas mídias sociais, nos jornais, nos livros didáticos que a gente usa em sala de aula, nos livros, na literatura, é importante que a gente comece a pensar, repensar, né, e refletir mesmo que lugar as pessoas negras são representadas. É importante eu dizer também que, quando eu falo de questões étnico-raciais, não estou falando só das pessoas negras do Brasil, também estou falando dos povos originários e indígenas, mas toda a minha linha de pesquisa é voltada para as populações negras do Brasil. Então, é importante que a gente entenda que a nossa educação, né, quando a gente vai falar desde o ensino básico até o ensino universitário, ele ainda está baseado numa estrutura colonizadora, de um sistema colonial. E aí, junto com essa colonialidade, a gente vai trazer o eurocentrismo, que é, então, a Europa como a referência, né, como padrão, e que acaba fazendo essa divisão do mundo entre o que é centro e o que é periferia, trazendo termos, por exemplo, o que é terceiro mundo com um país de primeiro mundo, países em desenvolvimento com países desenvolvidos. E aí, a gente precisa também entender que parte aliás, parte não, essencialmente, esse pensamento, ele ainda está baseado na colonialidade. Então, assim como a gente tem uma estrutura colonial em vários aspectos da sociedade brasileira, dentro da educação isso também se reproduz. Então, tem essa frase do Silvio Almeida, importante professor intelectual negro brasileiro, em que ele fala que a educação, se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. Então, eu acho essa frase muito forte e muito representativa, porque nós temos a tendência de pensar a educação como libertadora, né, como emancipadora, quando, na verdade, ela obedece também a essa estrutura colonial em que a gente precisa... não. Ela obedece a essa estrutura colonial em que a gente produz e reproduz sistemas discriminatórios, racistas, preconceituosos. E também nas palavras de Freire, então a gente precisa superar o senso comum da história, né? E sem essa explicação determinista, fatalista, que a gente acaba
que a gente acaba acolhendo. Então, diante disso, eu pergunto, né, como é que a gente pode pensar a interculturalidade sem pautar as questões de diferença cultural no Brasil? Como que a gente teoriza a importância da língua de herança, por exemplo, sem pautar a questão da educação antirracista? Como é que a gente pensa no português como língua de acolhimento, que é o português para pessoas em situação de vulnerabilidade, sem falar de raça, né? Quando cerca de 40% dos refugiados do Brasil são pessoas que vieram da África ou do Haiti. Então, a gente realmente precisa repensar a questão racial, não como uma mera parte, não só como cultural, né? A cultura afro-brasileira, mas realmente entender a importância de se falar sobre raça e racismo no Brasil. Alguém enviou uma mensagem no chat? Depois eu olho. Bom, então, quando a gente vai pensar na educação como uma ação de desenvolvimento da colonialidade, do capitalismo, né? Ela assume essa aparente autonomia, separada de outras relações raciais, justamente porque a educação tem essa visão, que a gente tem essa visão emancipatória e libertadora. Quando, na verdade, quando a gente pensa a interculturalidade para tratar de questão racial, ela não dá conta, né? Então, é uma superfície, digamos, teórica da interculturalidade e da diversidade que nós brasileiros vendemos tão bem lá fora, que a gente encontra uma crença ainda de inferioridade de certas comunidades minorizadas ou de identidades minorizadas, como as pessoas negras e os povos originários no Brasil. Então, esse é o que eu chamo de ponto de tensão, né? Mariana, nós não estamos a ver a sua apresentação, estamos a ver um PowerPoint aberto. E agora? Agora sim, isso. Então, Obrigado. de nada. Então, é importante que esse ponto de tensão é justamente que para tratar da interculturalidade, a gente precisa pensar antes, para tratar de educação étnico-racial dentro do português e língua estrangeira, a gente precisa pensar antes da interculturalidade. Isso não quer dizer que a gente não deva pensar e abordar a interculturalidade dentro do português e língua estrangeira. Pelo contrário, é uma coisa que eu ainda estudo e que eu acho necessária. Mas precisamos tentar outros caminhos, outras possibilidades para falar de afro-brasilidade, por exemplo. Então, eu coloquei interculturalidade no título dessa oficina, como se fosse, assim, na linguagem da internet, como se fosse um clickbait, né? Então, para chamar a atenção das pessoas e para que eu pudesse incluir realmente a interculturalidade como um ponto mais um ponto de reflexão dentro da educação antirracista. Bom, então, trouxe mais duas frases do Paulo Freire, né, que ele reflete como é que a gente pode dialogar se o aliena a ignorância e se vejo sempre o outro num caminho, né, como que a gente pode se admite um homem diferente, virtuoso, por herança, então aquela herança colonial que eu disse, e meros isto em quem eu não reconheço os outros eu. A gente precisa, então, fazer uma reflexão muito forte sobre nossa própria identidade, seja ela qual for, para aí sim entender as complexidades e os marcadores socio-raciais que o Brasil tem. Então, pensando nesse cenário, qual o caminho que a gente pode seguir? Então, na minha linha de pesquisa do mestrado, eu acabei demonstrando como o Brasil
ele foi estruturado pela escravidão. Então, desde a escravidão e o início da ideia da construção da nação, do que era uma nação brasileira, né, até os dias de hoje, e como essa estrutura, escravista também está refletida na educação, no ensino de línguas e também no português e língua estrangeira. Então, eu trouxe somente algumas fotos para a gente pensar realmente que a escravidão foi um processo que alguns historiadores falam que foi o primeiro movimento de globalização, porque foi a primeira vez que houve uma migração gigantesca de muitas pessoas nos diferentes continentes do mundo. Então, nesse sentido, a globalização teria acontecido muito antes do que a gente sabe, né? Aqui eu trouxe essa imagem, justamente na abolição da escravidão, em 1888. Ela dá a ideia de que agora ex-escravizados e os senhores de escravos se uniriam, a gente teria um país unido, sem desigualdades sociais, e essa ideia se arrastou durante muitos anos, ainda mais no início do século XX no Brasil, o que, na verdade, não aconteceu. Deixa eu só ver que horas são para eu gerir o meu tempo aqui. Tá. E um exemplo de que isso não ocorreu de maneira igual é a história do bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é um bairro central da cidade de São Paulo. Ele foi, como vocês podem ver, tem uma estação de metrô, e ele é conhecido como um bairro asiático hoje, onde os imigrantes japoneses chegaram e se alocaram. Também hoje tem uma comunidade chinesa e coreana muito grande, mas historicamente é um bairro japonês. Bem, então, e por que esse bairro se chama Liberdade? Porque logo que os escravizados foram libertos, eles se reuniam nessa região central para conviver, né? Um lugar ali de liberdade em que eles eram livres mesmo. E o que aconteceu? Quando a migração japonesa veio, não só japonesa, né? Mas a migração japonesa especificamente veio para São Paulo, o governo, o Estado brasileiro, na verdade, retirou esses ex-escravizados dessa região e doou as terras para esses imigrantes japoneses. Então, e, infelizmente, as pessoas não sabem disso, então colocam o bairro da Liberdade como um bairro japonês, e que de fato é, por causa dessa história, mas também existe uma história anterior dos ex-escravizados, as pessoas negras do Brasil. Então, existe um apagamento da história, da vivência negra no Brasil, e que a gente precisa resgatar, né? Então, o que se propõe não é que se retire o nome Japão, Liberdade, mas que as pessoas discutam e entendam também por que o nome Liberdade, por que tem essa, por que a gente ainda tem essa história apagada, né? Então, é só mais um exemplo de como essa história não é contada da maneira correta. E aqui alguns modelos europeus de pensamento trazidos ao Brasil, que infelizmente a gente não vai conseguir aprofundar, mas então a gente tem a escravidão, a lei áurea, o darwinismo, a eugenia, o processo de branqueamento, depois que se entendeu que o Brasil não poderia ser completamente branco, né? Então seria uma espécie de mistura racial que salvaria o Brasil, porque no início do século XX, eram mais de 80% da população brasileira era negra, e eles queriam embranquecer o Brasil. Logo, a gente tem a chamada democracia racial, que então vendia essa ideia de igualdade entre as raças, e depois a branquitude, que é um termo que eu vou falar mais para frente, que é
um conceito um pouco mais novo. Bom, então, como é que a gente vai ter novas referências, novas práticas em sala de aula para falar sobre raça, sobre afro-brasilidade, sobre racismo, etc. Então, eu quero só fazer uma pausa aqui, nesse momento, para falar para vocês que o meu objetivo maior é que vocês entendam como a escravidão impactou o Brasil e também a educação, o ensino de línguas e também o português e língua estrangeira. Mais do que apresentar algumas ideias, alguns materiais, atividades, o importante para mim é que vocês tenham uma reflexão crítica em relação a isso e que consigam, com vários materiais, livros, ou seja o que for, trabalhar as questões raciais com os alunos, né? Então, a partir de uma reflexão crítica, você consegue construir também o seu próprio material. E, claro, isso não é de uma hora para outra, não é em 50 minutos, mas quero trazer algumas ideias aqui para a gente pensar junto. E, nesse momento, eu quero que vocês estejam livres também para abrir o microfone. A gente não tem tantas pessoas aqui. Então, quem quiser abrir o microfone para falar, para fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Pode. Eu estou me apaixonando pelo seu trabalho, porque eu também trabalho com racismo em PLE. Eu acabei de entregar minha tese de doutorado e é justamente etnocentrismo em materiais de PLE, uma abordagem geopoética no panorama brasileiro. E eu me identifico muito com sua fala. E eu só acrescentaria que, na minha opinião, um passo importante para combater esse problema é reconhecer como processo e não como produto. Algumas pessoas observam, esse material didático, meu Deus, que racismo, não vou usar mais. Não é a questão de vê-lo como produto. Eles têm que se reconhecer um processo, porque se ele está aí, é por causa da nossa mentalidade. E eu não conheço outra forma, pelo menos a minha experiência, de combatê-lo, a não ser através de projetos interculturais mesmo, sabe? E, assim, permita-me, eu sou um pouco radical no sentido de ir à raiz do problema, né? De radix, no latim. Tem que deixar esses livros de lado. Não é para adotar. A gente tem que encontrar outros caminhos, porque senão fica aquela coisa de, como é que o Leandro Diniz fala, o discurso parafrástico, a eterna repetição, o retorno aos mesmos lugares de dizer, e tudo vira normalidade, né? Exatamente. Mas parabéns. Obrigada. Nesse aspecto, Jamila, a gente tem que discutir todo o processo editorial. Exato. Exato. Eu tenho frustrantemente... É um processo antes do livro. Participado no processo editorial, e as editoras, por isso, simplesmente viram e falam, isso não vende. E acabou a discussão, eles não querem mais ouvir, acabou. Porque eles acham que sabem melhor que nós. É isso, e também existe, para minha surpresa, um descaso muito grande, porque eu não tenho dados concretos, quantitativos, mas muitas pessoas que ensinam português em língua estrangeira não têm formação na área de letras. Aqui na Alemanha, a maioria que eu conheço, observe, não é um dado científico, porque eu estou partindo de uma observação pessoal, mas a maioria que eu conheço não tem formação em português, gente. É a nossa experiência aqui também. Eles não estão interessados em saber gramática normativa no final. Bom, isso não. E esse seria o meu outro comentário, é que os livros, pronto, nós podemos fazer todo um discurso sobre eles, não é? Mas o professor tem agência. Nós podemos pegar num livro completamente inadequado e arrancar, literalmente arrancar umas páginas e substituí-las por outras coisas que nós trazemos para a aula, usando as mãos atadas, não é? Essa discussão do livro que vocês trazem é realmente muito importante. Ela é um pedaço da minha pesquisa dentro do mestrado, em que eu aponto justamente isso, que uma questão editorial que é muito maior do que nós, mas que nosso papel como professor, como agente político, é justamente arrancar, digamos assim, como o professor Luiz disse, a folha do livro, né? Mariana, você não acha que com as novas plataformas que permitem o professor individualizar e criar e manter o seu próprio material, podem talvez ser o contraponto que vai
resistir ou que vai, de alguma forma, quebrar isto? Eu espero que sim. Espero que sim. Eu acho que com mais autonomia a gente consiga dar passos maiores, né, para tratar disso. Então, eu espero que sim. Espero que sim. Tinha alguém perguntando no chat. Ah, não, são comentários. Bom, então, continuando... Mariana, eu vou fazer outra pergunta, desculpa. Sim, claro. Como é que a gente descobre? Onde é que a gente vai buscar estas histórias silenciadas? Como é que eu aqui vou descobrir sobre este bairro em São Paulo? Onde é que eu posso ir buscar isso? É uma ótima pergunta. Então, hoje existe a internet, por exemplo, ela está cheia de informação para falar de questões raciais, mesmo que a gente não vá falar de materiais do ensino de línguas, se a gente procurar um texto, procurar um vídeo falando sobre questões raciais, falando sobre cultura afro-brasileira de uma maneira estudada, pensada. Claro, eu vou trazer algumas referências aqui para quem está iniciando e para quem quer entender melhor a complexidade desse assunto. E aí vocês vão ver que quase que naturalmente vai se abrindo um caminho para vocês, porque uma coisa vai puxando a outra, justamente pela complexidade, né? Então são muitos termos para falar de raça, de racismo, tem muita história para ser contada e tem também muitas pessoas querendo falar, né? Assim como eu estou aqui querendo falar e apresentar para vocês. Então, por exemplo, professor Luiz, você pode começar pelos parâmetros curriculares nacionais, PCN, do Brasil, que tem uma parte só voltada para o ensino de línguas. Eu trouxe aqui a parte teórica, mas ele tem indicações para que você consiga pensar e ensinar sobre questões sociais e raciais para o ensino de línguas. Também temos, vamos lá, a Lei 10.639, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no Brasil. Então, essas são diretrizes em que você pode se basear para planejar e começar a pensar e falar sobre isso com seus alunos em sala de aula. Então, vocês colocarem essa lei, pesquisarem os editais, vão ver vários materiais que são voltados para o ensino básico, mas podem ser totalmente adaptados para o ensino de português e língua estrangeira. Então, como é que eu começo a falar sobre raça? Então, vamos ver primeiro o que é raça e o que é etnia, né? A gente fala de questões étnico-raciais, principalmente para abordar as diferenças raciais do Brasil. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma referência para quem quer começar, o perfil do Instagram do Caio Fayad, que ele é divulgador científico em letras e química. Ele tem um dos posts dele sobre a diferença entre raça e etnia. E ele coloca esses termos através de um artigo do Munanga, um dos maiores intelectuais brasileiros, em que ele sucintamente coloca a diferença entre raça e etnia. Então, raça. Biologicamente, né? Na escola a gente aprende que raça não existe, que somos todos iguais, mas sociologicamente temos marcadores raciais, né? Então, os brancos, os amarelos, os indígenas, e que é importante entender, acho que, na verdade, como professores de português e língua estrangeira, a gente já enxerga que o que é branco e negro para nós aqui, em outros países não é, tem outras definições. E etnia, então, é um conjunto, um grupo de pessoas que compartilham ou história, ou uma língua comum, ou uma religião, ou uma cultura,
ou mesmo uma morada geográfica comum. Então, eu posso ser de uma raça e ter uma etnia diferente. Essa é a definição mais usada, né, para tratar de raça no Brasil. E então a gente precisa saber da composição étnica racial do Brasil. Esse gráfico do IBGE, ele mostra que mais de 42% da população brasileira se autodeclara branca. Então, o IBGE pergunta para essas pessoas como elas se enxergam. 42% é branca. Pretos e pardos compõem 52%. Então, os pretos e pardos do Brasil compõem o grupo de negros no Brasil. Por isso que nós somos maioria. Ainda que esses termos não sejam completamente fixos, eles vão mudar quando nós vamos estudar e pensar sobre o movimento negro no Brasil, por exemplo. De uma maneira geral, mais de 50% da população se enxerga como negra. Temos 1% de amarelos e 1% de indígenas. Então, é importante reforçar isso para vocês. Somando as pessoas pretas e as pessoas pardas do Brasil, temos as pessoas negras brasileiras, que compõem a maioria. Mesmo assim, você vai encontrar no Brasil pessoas falando preto ou negro. O mais importante é você perguntar para essas pessoas como elas preferem ser declaradas, pretas ou negras. Eu, por exemplo, não me importo de ser chamada de uma mulher negra ou uma mulher preta. Isso é bem particular, porque não existe um consenso comum. Bom, e aí, a partir, então, da composição étnica no Brasil, a gente precisa entender o que é a branquitude. Então, a branquitude é um termo de composição de sujeitos de um grupo que tem sistematicamente, estruturalmente também, privilégios em relação a outros grupos. Por exemplo, trouxe essa charge para a gente pensar. Que a branquitude, então, ela vê o branco como a norma, o branco como o padrão, o branco como a referência sempre. E aí tudo que não é branco ou é ruim ou é exótico, e que esse aspecto da branquitude ele acaba indo também para o ensino de línguas e também para o português, língua estrangeira. Se você for abrir o livro, a gente vai encontrar vários desses. Então, tudo que eu mostrei até agora, primeiro, para a gente estudar como professor, mas que a gente também já pode colocar para os alunos e dentro da sala de aula. Trouxe o letramento racial da Lia Weiner, que é uma psicóloga da USP, pesquisadora, e ela coloca alguns passos iniciais para quem quer começar a falar e estudar, pesquisar sobre o racismo. Ela tem diversos trabalhos muito legais. Também temos o letramento racial crítico da Aparecida de Jesus Ferreira. Importante colocar aqui que são coisas diferentes, têm nomes parecidos, né? Mas são coisas diferentes. Então, o letramento racial, ele tem uma perspectiva sociológica, e o letramento racial crítica da Aparecida, ela é uma educadora. Então, ela vai para o ensino de línguas estrangeiras para crianças, que pode ser totalmente adaptado também para nós, professores de português e língua estrangeira. Esse é o primeiro livro dela, mas tem vários outros. Trouxe essa outra charge para a gente pensar nas desigualdades sociais, em que a gente pode pensar e até mostrar para os alunos, por exemplo, a diferença de fala, né? Como as pessoas se expressam de maneiras diferentes, além de tratar a desigualdade, trabalhando mais alguns conceitos. Então, por exemplo, o racismo linguístico. A gente fala que a linguagem também coloniza. Por quê?
Aqui é outro perfil do Instagram, se vocês usarem o QR Code no celular, vai direto para esse perfil, que é super legal, também para tratar de história. Ela fala, então, coloca lá, índio, indígena, escravo e descobrimento do Brasil, como termos pejorativos e que a gente precisa decolonializar a linguagem, né, e usar outros termos, indígena, escravizado, a chegada ou a invasão do Brasil, invasão dos europeus pelo Brasil. E pensar que é importante dizer, né, que a língua portuguesa ela foi o primeiro sistema de dominação para colonizar o Brasil, né? Então, os ex-escravizados, os povos indígenas, eles eram proibidos de falar sua própria língua. Então, a língua foi uma ferramenta extremamente importante para colonizar e que a gente, então, precisa ter uma outra perspectiva que não a do colonizador. Por isso, precisamos também rever as nossas palavras, as nossas expressões pejorativas. Tem esse material que é super legal, do Sesc Cenário, vocês encontram na internet, se colocar o título Vamos Repensar Nosso Vocabulário? Eu trouxe alguns exemplos de palavras, expressões ou frases racistas, como denegrir, doméstica, lista negra, e que aí ele coloca, então ele explica por que é pejorativo e ele dá uma outra palavra para vocês usarem, que é super legal. Então, aqui é uma lista que vai de A a Z. Aqui eu trouxe só alguns para vocês. Bom, aqui pensando, então, menos em termos sociais e raciais, para falar de características físicas, por exemplo, dentro da sala de aula. Eu retirei essa atividade de um material que eu vi, em que ele pede para descrever as pessoas abaixo, depois de mostrar de mostrar um vocabulário, né, de corpo humano. Infelizmente, eu acho que aqui a gente perde a oportunidade, por exemplo, de tratar de características físicas numa perspectiva brasileira, né, de como são os brasileiros. Então, pensando numa nova prática, o que a gente poderia fazer? Usar, coincidentemente, estamos na época de Olimpíadas e eu trouxe a Daiane dos Santos, na verdade essa atividade já tinha feito muito antes, e numa perspectiva afrocentrada, a gente sempre pensa nas pessoas que vieram primeiro, nos nossos ancestrais, nas pessoas que vieram e abriram caminhos para que a gente possa chegar em algum lugar. E a Daiane dos Santos foi essa pessoa, né? Ela foi a primeira mulher a primeira mulher negra a conquistar 9 campeonatos mundiais de ginástica. E ela tem, então, uma história tão bonita e que pode, por exemplo, ser colocada numa atividade simples para tratar do corpo humano. E também, então, por exemplo, colocar os outros fenótipos raciais, como crespo, liso, cacheado. Tem essa matéria da National Geographic em que o artista ele cataloga diferentes cores dos seres humanos do mundo inteiro, né? Ele coloca um nome para cada uma. Eu achei super legal também para trabalhar em sala de aula. Para falar um pouco da história afro-brasileira. Pensar, então, nos quilombos, que são os quilombos que existem até hoje, são lugares de resistência afro-brasileira. Convido vocês a visitarem um quilombo, se puderem. Falar de Zumbi dos Palmares e da Dandara, não só em novembro, né, no dia 19 de novembro, mas em outros momentos também. Pensar na revolta pernambucana, os livros, por exemplo, têm um costume de focar muito nas histórias, nas revoltas do sul e do sudeste do Brasil, sendo que tem outros lugares que tiveram histórias de luta tão importante quanto, né? Por exemplo, a Revolução Pernambucana. Essa minissérie de
vídeos falando sobre as raízes do Brasil, e aí ela divide entre africanos, indígenas e portugueses. É um bom momento para introduzir aos alunos essa parte histórica do Brasil, como ela se estende até hoje, tratando de músicas e festas, por exemplo. Bom, essa foto aqui diz muita coisa já, né? Os carnavais pelo Brasil. Então, vamos falar de carnaval, é alegria, é um momento de descontração, mas também é uma oportunidade de levar para a sala de aula as diferenças sociais, que são marcados também pela raça, né? Então, as pessoas pretas são as pessoas mais pobres, que têm uma classe social mais baixa, pela história do Brasil, claro, e que essa foto diz muito, né? Então, os trabalhadores são os que estão no canto ali, e as pessoas brancas é que estão no meio, que, enfim, provavelmente puderam pagar para estar ali e se divertir. Tá aqui falando da Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher sambista, a primeira mulher que escreveu um samba no Brasil, que foi retratada aqui numa minissérie da televisão como uma mulher branca, quando na verdade ela é uma mulher negra. A Festa Literária das Periferias, onde tem, quando a gente vai apresentar literatura para os alunos, né? Então, procurar artistas que são considerados periféricos, para que eles também sejam lidos, né? E tratem das suas vivências, das suas experiências, enfim, falem também das suas vidas através da leitura. Eu encontrei essa matéria do portal GELED, né? O homem negro é preso nos Estados Unidos após falha de reconhecimento facial. Eu acho que aqui, por exemplo, pode trazer uma discussão sobre inteligência artificial, para quem certos alunos que trabalham com tecnologia ou que gostam disso, então é uma questão ética, digamos assim, dentro dos algoritmos aí. Para tratar vocabulário de casa, por exemplo, tem esse comercial da Etna sobre o criado mudo, em que ele conta a história de onde vem esse termo, o criado mudo, é um termo racista. Então, convido vocês depois a procurarem e verem esse comercial. Eu acho que é muito legal, porque a gente realmente tem muitas expressões racistas e não sabemos. Bom, também trouxe aqui outros materiais autênticos. Então, um podcast que conta histórias de terreiros afro-indígenas do sul da Bahia e que os alunos, então, podem praticar. Eu já passei diversas vezes para os meus, podem praticar a parte auditiva, depois fazer um resumo, ou que eles possam, de alguma forma, reaproveitar essas histórias com outros alunos. Tem esse projeto Meu Bairro, Minha Língua, em que são vários músicos falando sobre a língua portuguesa e pensando a língua portuguesa de uma maneira decolonial. É muito legal, convido vocês a procurar. Tem esse grupo chamado Bros MCs, é o primeiro grupo de rap indígena, então eles cantam em Guarani, é muito legal. Agora eles vão gravar uma música, um clipe com quem é mesmo? Eu não me lembro, mas é um artista também super importante, então é uma coisa assim genial. E precisamos, quando a gente está falando de decolonialidade, né, de tratar das questões de raça, também pensar num vocabulário para tratar de identidade, de questões de diversidade, de gênero e de sexualidade. E por que eu trouxe isso? Esse gráfico do MEC
mostra, então, que a discriminação no ambiente escolar, aqui estou falando do ensino médio, né, e do ensino básico, 40% das pessoas que mais sofrem são os homossexuais, seguidos dos negros. Então, essa não é uma realidade do ensino de línguas ou universitária, mas a gente pode pensar que isso também acaba acontecendo nesses ambientes, não só do ensino básico. Tem esse documentário sobre a história da alimentação no Brasil. Ele entrevista historiadores, cozinheiros, chefes, sobre os pratos típicos do Brasil e quais são as histórias por trás disso. Então, fala da influência dos africanos, dos povos originários e dos europeus colonizadores para a alimentação e para os pratos do Brasil. É importante aqui que a gente pense, desmistifique o índio de 1500, né? Que a gente pense os indígenas, os povos originários, como seres ativos hoje no Brasil. Eles estão na política, na economia, na educação, eles ocupam todos os espaços sociais possíveis e que eles não sejam vistos como seres do passado, que simplesmente foram colocados como escravos, né? E que a gente entenda que o Brasil eles ainda existem no Brasil, têm as suas próprias vivências, seus modos de vida, e que a gente precisa respeitar e colocá-los como seres próprios, né, da sua existência, porque eles são as pessoas mais invisibilizadas do que as comunidades negras no Brasil. Eles têm menos voz ainda. Trouxe essa matéria da Forte sobre afrofuturismo, que é, de certa forma, uma coisa nova para mim também. Então, o afrofuturismo, ele traz uma maneira africanizada de pensar, de ver o mundo, né, um outro ponto de vista, em oposição à colonialidade que a gente viu lá no comecinho. Bom, deixa eu ver que horas são. Ok. Então, já estamos mais para o final. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Ops. Deixa eu voltar aqui. Vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ok, acho que não. Então, eu trouxe essas duas músicas, esses dois sambas enredos, que falam sobre a abolição do Brasil. Em 1989, a Imperatriz Leopoldinense cantava, então, a princesa Isabel como a heroína, que assinou a lei divina, né? Então, graças a ela, as pessoas negras no Brasil foram libertas, né? Então, é uma visão ainda muito colonizadora do que foi todo esse processo de abolição. E já em 2019, esse samba-enredo maravilhoso da Mangueira fala justamente o contrário. Então, eu já passei essa música em sala de aula, em que a gente ficou várias aulas trabalhando em cima dessa música, porque ela tem muita história para contar. Então, fala, né, que desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem o sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado. A gente está falando, essa discussão aí sobre o Borba Gato, né, sobre quem são os heróis realmente do Brasil. E então trata das mulheres, dos tamoios. Quem foram os tamoios? Os mulatos. Né, fala, Brasil, teu nome é Dandara. Né, esposa do Zumbi dos Palmares. E mais do que isso, uma mulher que lutou para a liberdade dos escravizados. Fala de Cariri, ela fala, não veio do céu, nem das mãos de Isabel a liberdade. Fala do dragão do mar. Então, quem são esses heróis negros que historicamente foram apagados da história?
né? Fala dos caboclos de julho, fala dos anos de chumbo, aí cita Marins, Marielles, os malês. Então, aqui tem uma aula de história, se a gente quiser, para tratar com os alunos. Mariana, posso perguntar uma coisa? Pode. Então, eu acredito que, na verdade, o grande desafio seja também a fomentação de um repertório por parte de quem ensina, dialógico o suficiente, rico o suficiente para poder promover essas discussões, essas reflexões todas, né? Porque fica difícil saber para onde se eu não tenho esse conhecimento histórico. Eu ainda me deparo, assim, eu não sabia, eu confesso vergonhosamente que eu não sabia, levei muito tempo sem saber que as diretrizes da história do Brasil nasceram na Alemanha, da dissertação de Carl Friedrich von Martius. A dissertação se chamava Como se deve escrever a história do Brasil, 1848, e quem lê é tão atual, me dá um desespero. Então, eu acredito que a fomentação desse repertório é essencial, crítico, reflexivo, lúdico, eu acho que o lúdico entra aí muito também. De input, de provocação positiva, sabe? E, por favor, me manda teu contato, seu e-mail, gostaria muito. Claro, vou deixar no finalzinho, pode deixar. Então, algumas referências, alguns intelectuais do passado e atuais. Então, a gente tem Milton Santos, que é muito famoso, a Conceição Evaristo, que é uma poetisa extremamente importante hoje, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Acho que não dá para ver o nome dela aqui, Beth Lerma, uma mulher afro-colombiana. Então, para a gente começa a pensar a América Latina e ler a América Latina também, né? Isso para nossa formação intelectual, diretamente como professor. Guerreiro Ramos, que foi um cara genial, um sociólogo do início do século XX, incrível, realmente. Quem quiser começar por ele, por exemplo, a ler ou entender um pouco as questões raciais, ele é uma referência maravilhosa. A Márcia Cambeba, que é uma geógrafa, escritora, tem vários livros falando sobre os povos originários, sobre os indígenas. Ela atua muito na parte da educação infantil também. Nilma Gomes, educadora, socióloga. A maior parte da minha pesquisa de mestrado foi baseada em todo o trabalho dela, acadêmico. A gente tem a Paulina Chiziane. Lindona, fabulosa. Fabulosa, né? Ela é incrível. Então, uma referência africana, ela é moçambicana, para a gente também pensar, então, além, né, da América Latina. E Abdias Nascimento, intelectual, escritor, professor, ele tem um currículo incrível também. Vamos lá. E uma referência para mim, minha mãe, Dona Cida, a primeira mulher negra que eu reconheço, tenho como referência, então eu sempre trago ela, sempre gosto de falar, de trazer aqui a imagem dela. Para finalizar, trouxe também um trecho do Paulo Freire, né, que ele fala que repensar essa raça e essa experiência branca não há trabalho para ser feito num passe de mágica, mas mediante a conscientização crítica de várias gerações, né? Então, essa transformação racial, ela leva tempo, né? E que a gente, então, pode começar a partir de agora. As referências bibliográficas. E, para finalizar, com Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece, também uma catadora de lixo, que começou a escrever, aprendeu a escrever, aprendeu a ler e escrever sozinha, e tem livros incríveis falando sobre sua história de luta. Bom, quero agradecer a todos vocês, dizer que eu realmente espero que
essa apresentação tenha servido para alguma coisa. Também dizer que nós, como professores, precisamos parar para pensar nosso papel quando a gente fala de raça, de racismo, né? Enquanto a gente não adotar uma outra postura e entender o nosso poder simbólico como professores para ajudar a tentar mudar alguma coisa, a gente nunca vai ver as questões de desigualdade social e racial acabar. Bom, justamente por causa disso, eu me vi incumbida de criar um grupo étnico sobre questões étnico-raciais voltados para o português e língua estrangeira. Então, convido vocês a participar desse grupo, porque eu realmente acredito que a gente precisa pensar mais criticamente, refletir melhor. Então, se você percebeu que a gente precisa aprender mais para poder ensinar melhor, eu convido vocês a fazer parte desse grupo. Os meus contatos estão aí na tela. Para saber mais informações sobre horários, dias, valores, etc., por favor, sintam-se à vontade. E que para quem também não quiser entrar no grupo, para a gente trocar figurinha e conversar, eu estou super aberta. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado nós, Mariana. Fantástico. Muito obrigado. Obrigada. Se eu puder dar eu queria que você voltasse àquele slide das referências, daquelas fotos, e que numa próxima vez você inclua aí a foto de uma pessoa fabulosa que nós temos aqui. É jovem, é cheia de energia, é muito, muito, muito consciente e tem um trabalho maravilhoso na sua jovem idade, que é a professora Luana Reis, da Universidade de Pittsburgh. Ela é fabulosa. E eu queria convidar quem tem interesse neste tema a ver o vídeo que está no nosso programa do ano passado, da nossa primeira plenária, que foi a Uju Anya, que ela é fantástica, e que depois, se vocês tiverem mais interesse ainda, vocês vejam também talvez uma oficina que se conecta muito com a Mariana, que é a oficina de português, que a própria Luana Reis organizou com outros colegas aqui. E eu ainda volto muitas vezes a este vídeo para me informar e para me recentrar quando é preciso. Então convido vocês a aproveitar, a conectar a Mariana com estas outras falas. Que ótimo. Como aqui está nesse link a apresentação dela? É isso? Está com o vídeo completo da oficina, com 4 colegas aqui, com 5 colegas dos Estados Unidos, a Luana Reis, o Edvan Brito, foi a Nilma Nascimento e são 2 mais que eu agora não lembro, o Paulo Dudra e a Leonora Paula. E eles fizeram uma oficina chamada Português, Teaching Portuguese in the US While Black, e é extremamente, muito, muito bem feito e tem dicas absolutamente fabulosas em relação à linguagem inclusiva, linguagem racista, como incluir e, de facto, recentrar a língua. E a palestra da Uju, ela, no fundo, diz mais do que isso, mas ela, uma das coisas que eu achei fabuloso foi nós temos que mudar o paradigma e entender uma coisa de uma vez por todas. A maior parte dos falantes de português do mundo são negros. Ponto. Ponto. Então, se eles não estão nas nossas aulas, a maior parte dos falantes de português do mundo não estão nas nossas aulas. Sim. É tão simples. Maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo. Incrível. Alguém tem perguntas para a Mariana? Vou perguntar de novo. Trabalho lindo seu. Você tem alguma publicação, Mariana, assim, do seu mestrado, por exemplo, onde é que a gente pode acessar ou comprar seu trabalho? Então, não foi publicado ainda,
é uma questão da universidade mesmo, mas eu tenho outros artigos, outras publicações que eu posso passar para vocês. Com certeza, entre em contato comigo que eu passo sim. Tem interesse no grupo também, viu? Já pode me considerar. Oba, legal. Maravilha, maravilha. Entre em contato comigo, então, por favor. Bom, eu acho que, não sei, aqui no chat não tem perguntas, pelo menos. Deixa eu voltar. Olha, Mariana, é o resultado de um trabalho bem feito. Você cobriu todas as bases, não há perguntas. Eu agradeço muito você trazer este tema para o EMET de uma forma tão forte, tão didática, tão direta. Nós agradecemos e esperamos contar com você no próximo ano para participar de novo, ok? Ok, com certeza. Aos colegas que participaram na oficina, muito obrigado. Nós estamos aqui amanhã de novo. É só ir ao programa, vocês já sabem, clicar e vão participando conforme vocês forem sendo possível para vocês, ok? Um abraço grande. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.